E o atacante hoje, os atacantes hoje são muito caros, Senna. O futebol está inflacionado de um jeito que há 20 anos atrás, se fosse, por exemplo, você trazendo para hoje, o Amoroso não tinha possibilidade nenhuma de ser contratado. Mesmo com a estabilidade financeira que o São Paulo tinha lá atrás. Não tinha possibilidade nenhuma, zero. A conversa com o atacante hoje é 1 milhão e meio, é loucura, isso é loucura. Né? Agora, eu tenho não sugestão assim de um nome específico. Depois até eu vou falar um nome que vem na minha cabeça, mas a gente, se fosse para fazer essa movimentação, teria que ser um cara com fome, tá ligado? Entendam bem o que eu vou falar, um cara com fome. Um exemplo do Mailton, por exemplo, você ir ali na Série B, pegar um cara que tá jogando bem na Série B, nos times ali de cima, trocar uma ideia com o cara, e amigão, 100 conto por mês, jogar no maior do Brasil, bora. Porra, o cara vem, o cara se mata dentro do campo, malandro. Hoje nós estamos precisando disso, Senna. Ouvi falar no Gabigol. Mano, isso é loucura, cara. Você trazer um cara. Primeiro que o valor não dá. Vamos supor que o Cruzeiro fala, ó, eu não quero, eu vou pagar 2/3 do salário do Gabigol para ele jogar aí para vocês. Eu não queria. É minha opinião. Eu não queria. A gente precisa hoje, para entrar no sistema do que o Crespo joga, do que é o São Paulo hoje, um cara com fome. Um cara doido para chegar dentro do campo e arrebentar, correr que nem um maluco. É isso que a gente precisa. Certo? Você trazer um cara que não Gabigol, que pode até te trazer problema fora do campo, dentro do vestiário e tal. Passou na minha cabeça uma situação. O Flamengo fez uma movimentação no começo do ano do Juninho, do Karabag. Veio o Juninho do Karabag, lá do Karabag, Azerbaijão, acho que é. E começou jogando ali e tal, jogou um joguinho ou outro, fez uns golzinhos e tal, mas no meio do ano o Flamengo fez contratações que, porra, né? E o cara tá meio encostado lá. Pro Flamengo é ruim, porque ele não deve ter um salário baixo. Pro Flamengo é ruim ter um jogador lá parado, né? Sem oportunidade nenhuma. Poderia haver um empréstimo para nós, com eles pagando boa parte do salário. E eu acho que seria uma movimentação boa. Ouvi outros nomes, Lautaro Martins, né? Não, Lautaro Martins é da Inter de Milão, pô, é Lautaro Dias. Lautaro Dias. Esse tipo de movimentação, quem sabe dê certo. É um jogador que esses clubes que têm dinheiro estão lá com eles parados, gastando, zero visibilidade, com perspectiva nenhuma ali para frente para o cara. Então, quem sabe ele empresta. Não é tão simples, mas empresta e paga boa parte do salário. Seria essa a movimentação. Se não, esse tipo de mercado que vai pegar o cara com fome. Entendam bem quando eu falo com fome, né? Um cara com tesão de chegar no maior do Brasil, jogar a Libertadores e arrebentar e mudar o patamar da vida dele. Esse seria meu tipo de movimentação, Senna. Porque, cara, financeiramente, não podemos fazer muito mais do que isso, né? Vamos ser realistas. Vamos sonhar, vamos acordar sorrindo, como o Felipão acordou, inchado, mas sorrindo, jogou a bolinha dele ontem, mas sorrindo, mas, cara, tendo ali um mínimo de realismo na cabeça, saber que é muito difícil chegar um jogador que fala assim, pô, tá aí a camisa, joga e tchau, obrigado. Não, vai ser difícil. Não é fácil, cara, não é fácil, porque assim, são vários obstáculos, né? A falta de grana, a falta de opções no mercado, que você fala assim, qualquer Zé Mané tá caro, inflacionado. Você tem que pensar que você não vai trazer um jogador por 3 meses, que ninguém vai querer assinar contrato por 3 meses. Aí ano que vem volta o Rian, volta o Caleri, volta o André. Se a gente estava pedindo, né, Fê, uma minutagem maior para o Rian Francisco, dependendo de quem você contrata, você já breca isso daí, e aí você corre o risco do Rian ser vendido. Você tem que pensar também já em 2026. Eu até coloquei uma enquete aqui para a galera votar, que é o seguinte: sem dinheiro, sem opções viáveis para ataque, o que o São Paulo deve fazer? Buscar um 9 no mercado ou resolver com o que tem em casa? O que você acha, Fê? Senna, para mim tem que ir no mercado. Eu entendo a situação hoje que o São Paulo tem. O São Paulo, pô, exatamente, é solução caseira. O São Paulo tem algumas boas duplas, assim como já jogou com o Luciano Ferreira. Assim como o Lucas pode fazer essa função na frente também, acho que pode ser, se tiver 100%, pode acabar jogando com Luciano e Lucas, Ferreira e Lucas, em determinada situação de jogo. Mas não ter um 9 é muito difícil, né? Você não ter um cara
que é a sua referência no ataque, é muito complicado. Em determinados jogos, em determinadas situações, o São Paulo precisa de um camisa 9 para fazer aquele pivô, para segurar a bola, para ter uma bola de tempo numa pressão adversária. A situação agora, analisando o mercado, é muito difícil, né? O Renan até falou do Juninho. O Juninho não conseguiria, até conseguiria vir, mas tem 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Acho que Desculpa, eu não me atentei. É porque ele não joga há tanto tempo. Sim. Que eu nem me atentei a isso. Faz muito tempo que eu não vejo ele entrando em campo. O Bruno Henrique e Pedro, eles ficam revezando ali, Plata e tal. Faz tanto tempo que eu não vejo ele em campo que eu nem sabia que ele tinha completado já os 7 jogos. Então, esquece que eu falei. É o mesmo caso do Gabigol, viria só para jogar a Copa Libertadores, e aí eu acho uma loucura. Eu falei brincando quando o Senna mandou o Gabisgol no nosso grupo do AT, mas porque eu sou muito fã do Gabigol, mas é uma loucura você pensar em contratar um jogador para jogar 5 jogos, porque imagina o São Paulo, óbvio, batendo na madeira aqui, mas imagina o São Paulo cair nas quartas de final, ele veio para jogar 2 jogos, e aí não existe. Mas a situação do Marcos Leonardo é muito difícil, porque muita gente falando, né, que é São Paulino, que não sei o quê. É um jogador muito jovem. A única, talvez, único mundo hipotético que eu consigo imaginar que é plausível é o El Hilal querendo já encaminhar uma venda para a Europa e ver o São Paulo com uma boa vitrine. E para tentar vender para um clube maior, ele viria por um empréstimo, assim, talvez até o final do ano. E acho que é a única coisa que é plausível. O resto não é plausível. O cara foi comprado por 40 milhões de euros, não tem como pensar que o São Paulo vá comprar ele em definitivo, que vai fazer uma loucura nesse tamanho, até porque é muito, muito complicado. Se não me engano, ele ganha 2,5 milhões de reais por mês, que seria também muito difícil de arcar. Aí você já vê uma galera no Twitter, né, falando 2,5 milhões de reais até o final do ano, dá 10 milhões, e se passar para a semifinal, o São Paulo ganha 15. Então, já tem uns caras, né, que sonham muito alto. Eu prefiro manter os pés no chão. Eu iria no mercado, mas preciso analisar nomes. Vai ser difícil, não vai ser fácil achar um camisa 9 que se encaixe nos moldes do São Paulo, que não seja um 9 paradão, que seja aquele 9 um pouco mais móvel, que o São Paulo consiga pagar. É muito difícil. Talvez a gente vai ter que ficar com o que tem no elenco. Tapia e Dineno. Tapia, eu acho que muitas vezes pesa um pouco a dele, por mais que seja um jogador limitadíssimo, na minha opinião, mas o Dineno eu acho meio inviável jogar com ele. A pouca amostragem dele já é muito ruim, muito ruim. O jogo contra o Sport assim, é um jogo contra o Sport Recife, gente, o lanterna do campeonato, e ele foi muito abaixo. Então, tem pouca amostragem, mas é muito difícil pensar que vá ser a solução para o São Paulo. Acho que tem que ir no mercado, mas sem fazer loucura, sem rasgar o FDIC, por exemplo. Agora eu pergunto uma coisa aí também, Renan. Se a gente não consegue contar, é uma pergunta quase retórica, né? Mas assim, se a gente olha aí essas duplas, né? Luciano, Ferreirinha, Tapia, Dineno, tal, essas opções aí. Se o Tapia e o Dineno não servem para fazer essa reposição, assim, numa primeira opinião, por que o São Paulo trouxe, né? Assim, Senna, o São Paulo não contava, porque quando chegou o Dineno, o Tapia, o Caleri já estava machucado e o Rian também, né? Certo ou não? Ou o Rian ainda não estava machucado quando o Tapia chegou? Eu acho que já estava o Rian. Eu não estou lembrado disso. Mas, enfim, isso aí. O Dineno não. Quando o Dineno chegou, só o Caleri estava machucado. Então, ele é uma composição de elenco e uma possibilidade de mercado que apareceu sem gastar nada, né? Paga o salário do cara até o fim do ano. Deu certo, bom, não deu, aperta a mão e segue a vida. Assim, na altura eu entendi e ele ainda não conseguiu render. Colocaria para jogar contra o Cruzeiro, contra o ex-time dele? Cara, ele entraria com uma vontade, hein, bicho? De jogar contra o ex-time dele, hein? De mostrar o que vocês perderam e tal. Mas, cara, é muito mais para compor elenco esses dois jogadores do que para serem solução de alguma coisa.
O que é jogador de compor elenco, na minha opinião? É ali, ó, nós temos o André, temos o Luciano, o Ferreirinha. Eles vão se revezar ali na dupla de ataque, possivelmente o Lucas, mas é um jogador que eu não estou contando muito, essa é uma opinião pessoal. Eu não estou contando muito com o Lucas a curto, médio prazo. Sinceramente, não estou. Eu estou bem preocupado, na verdade, do que vai ser o Lucas aí para a sequência da temporada. Mas, enfim. Então, vamos lá. Nós temos o André, o Luciano e o Ferreirinha para se revezar ali, certo? E temos 2 para entrar 15 minutos, para ali. É isso. É essa a função do Dineno do Tapia. Aí, quando você tem só o Ferreirinha e o Luciano, né, com o resto todo machucado, aí eles passam a ter uma importância muito maior. A necessidade deles no elenco ser diferente dos 15 minutos para entrar contra o Fluminense e fazer um gol, dos 15 minutos para entrar contra o Atlético Mineiro, pegar uma defesa já desgastada e fazer um gol, é diferente. Aí o cara passa a ter uma importância de jogar como titular, como foi contra o Sport, e os 2 foram muito mal, né? Então, acho que esse tipo de contratação é mais nesse sentido.